pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí aquele like. Bem, gente, hoje vocês já viram, né, na televisão a entrevista, né, todo o espaço que teve a Terra Plana no SBT, no programa do Danilo Gentili, no De Noite. E a gente vai falar um pouquinho agora nesse vídeo sobre os bastidores. Portanto, assistam até o final para que vocês entendam como foi, né, e as dificuldades que a gente encontra para fazer um talk show. Primeiramente, agradecer a toda a equipe do programa. Eu creio que essa foi um marco histórico para o movimento Terra Plana no mundo inteiro. Você tem muitos terraplanistas em programas de TV, né? Tivemos várias reportagens, mas eu creio que com esse tempo, né, um talk show tenha sido a primeira vez a nível mundial. Os terraplanistas tendo tempo. O mais interessante, queria agradecer a toda a equipe, lembrando que nós fomos para lá para fazer um bloco de programa. Porém, o assunto estava tão interessante, o Danilo, ele estava tão interessado no assunto, né, em querer saber o nosso lado do entendimento, né, do modelo de mundo de realidade em que vivemos, que ele acabou fazendo 3 blocos só com a gente. Lembrando também que haviam vários programas à nossa frente. Então, nosso programa, a nossa gravação, que foi feita na segunda-feira, ok? Tinha então semanas para poder entrar no ar. Porém, o Danilo gostou tanto, né, do programa em si, da entrevista, que ele acabou colocando para o dia seguinte. Nós gravamos na segunda, eu saí daqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, fui para São Paulo na segunda-feira, cheguei em São Paulo, gravamos às 6 horas da tarde, na mesma segunda eu peguei o voo de volta para o Rio de Janeiro, e na terça-feira o programa já foi ao ar. Isso é o mais interessante, né? Então, um programa que a gente foi para gravar um bloco, lembrando, a coisa fluiu e ele fez 3 blocos, um programa inteiro conosco. E lembrando que, perdão, tá, uma gritaria aqui. Então, a gente foi para lá gravar um bloco de programa e não saberíamos quando esse programa ia ao ar. Porém, o assunto foi tão interessante lá, foi tão empolgante o assunto que nós gravamos 3 blocos e ainda o programa foi ao ar logo no dia seguinte. Nós gravamos na segunda, o programa foi ao ar na terça e tinha vários programas na nossa frente. Então, assim, a gente via essa empolgação em toda a equipe, né? Fomos muito bem tratados pela Amanda, pela galera toda lá da produção. Muito obrigado à produtora que fez todo o convite e fez todo o programa, a Amanda. Então tivemos um tratamento muito bom, agradecer demais. Conheci irmãos que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, que é o Jean, o Martins, o Cid, né? Então eu vou falar um pouco sobre as dificuldades de se fazer um programa desse. Por que no YouTube é mais fácil, né? Muita gente pergunta. No YouTube é tudo mais fácil, é óbvio. Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser, no YouTube aqui agora, nesse canal, falar de um erro da estação espacial, eu vou chegar e vou mostrar um erro. Eu vou falar, ó, esse objeto é feito igual nos filmes de Hollywood. Esse boné não é da cena real. Então você vê que o cara olha no monitor e perde o tempo para pegar o boné. Você vendo, você acaba de provar com uma imagem que esse boné não era um boné da cena real numa filmagem da Estação Espacial Internacional. Eu posso mostrar aqui para vocês. Você percebe que o ator da onda fica ali com cara de besta. Se eu quiser falar que eles fazem gravação em piscina aqui no YouTube, eu mostro essa cena da Agência Espacial Chinesa, né? O cara lá e as bolhas saindo lá de tudo quanto é lado. Então a gravação é feita em piscina, utiliza assim um efeito para poder tirar e imaginar que a gente está no espaço. Então é muito mais fácil eu chegar aqui e mostrar no YouTube, porque eu tenho a possibilidade de provar com imagens o que eu estou querendo dizer. Ó, tá vendo? A caminhada espacial foi gravada numa piscina, tem bolhas. Olha, o cara, aquele boné que o cara estava querendo pegar, não é da cena real. Porque o cara perdeu o tempo, na hora de olhar o monitor, perdeu o tempo de pegar o boné. Então, assim, aqui é mais fácil, realmente. Lá não. Lá é somente a nossa palavra. Então, as pessoas que estão ali, elas vão acreditar apenas na nossa palavra. Nós não temos, se eu quiser falar da Blue Marble, ó, tem nuvens repetidas, tem nuvens escrito sexy. Então, eu tenho como mostrar aqui para vocês. Lá não. Lá é apenas um jogo de perguntas e respostas. Então é óbvio que vai ter muita reclamação, gente falando isso, né? Ainda mais no movimento Terra Plana, tem nego que chegou ontem, né? E acha que é o sabichão. Tem muito disso. Mas lá não pode ter erro. Você está em rede nacional. Então você não pode errar. Qualquer pergunta torta que você responder, ele vai ter automaticamente, o Danilo, que é um cara inteligentíssimo, ele vai ter um contra-argumento para te derrubar. É simples assim. Óbvio que ele estava muito interessado
nas nossas questões. E é isso que a gente foi apresentar ao Brasil, as questões que envolvem o modelo da Terra plana. Porque as pessoas têm uma noção de modelo baseado no sistema heliocêntrico. E o nosso objetivo foi mostrar qual era o modelo. E óbvio que isso vai trazer curiosidade. Um programa, TV aberta, em rede nacional, que deu um grande espaço para os terraplanistas falarem. E muita gente vai começar a procurar. Então a reclamação das pessoas, eu vi algumas reclamações, falando que vocês podiam ter falado. Todo o tempo, gente, ele tá, é claro que o apresentador ele quer te pegar pelo pé. Ele é um cara inteligente, ele estava querendo saber, muitas vezes ele falava, estou perguntando sério isso. O programa, ele foi ao ar praticamente na íntegra, ou não foi tudo para o ar, mas praticamente foi na íntegra, o que foi muito bom. E o apresentador está querendo pegar qualquer problema, qualquer coisa que você falar, você vai dar margem. Você vê que é um programa de comédia. Primeiro ponto, ali é um programa de comédia, né? Ele leva muito para o lado cômico, apesar de fazer entrevistas sérias. Então assim, qualquer mole que você der, ele vai cair matando em cima de você. Só que o que a gente observou é que com as nossas respostas, ele não conseguiu fazer isso, né? Ele ficou cada vez mais curioso em querer saber mais sobre o modelo, coisa que ele não conhecia. E isso era o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas conhecessem. Eu vi muita gente falando, não, vocês deveriam ter falado dos Illuminati. Gente, se você falar isso, você perde toda a credibilidade, porque as pessoas vão te auto-intitular, vão te estereotipar como teórico da conspiração. Então, obviamente, quando Danilo insiste em perguntar, e eles, quem são eles? Obviamente que a gente trata assim, isso é um processo histórico. Você tem dois lados da moeda, o que é mais lucrativo. Nessa linha que a gente procurou responder, né? A gente não pode simplesmente abrir em rede nacional, olha, é isso, é aquilo, né? Obviamente que não é assim que funciona. Primeiro, que você vai ser cortado, não vai ao ar. Primeiro, que você perde a credibilidade. E o nosso objetivo era mostrar o modelo da Terra plana. Era questionar a ciência convencional, de maneira científica, ok? Então, o Danilo, ele viu que nós tínhamos várias respostas, né? É aquela coisa, gente, e tivemos um pequeno problema com o Roger, né? O Roger da banda Ultraje a Rigor. O Roger, o que eu vou dizer do Roger? Como eu vou identificar o Roger? Ele é o globaloide em pessoa, ok? Então ele estava discutindo, falando de dinheiro, que a gente está aqui para ganhar dinheiro. Mas ele não se pergunta como a NASA recebe 23 bilhões anuais para jogar foguete no mar. Só que como eu vou dizer isso para o Roger lá? Você está falando que a gente ganha dinheiro com Terra plana. E a NASA aqui recebe 23 bilhões anuais para jogar foguete no mar. Mas para eu falar que a NASA joga foguete no mar, eu tenho que mostrar o vídeo. E lá eu não tinha essa possibilidade. Aqui no YouTube eu posso mostrar várias filmagens de espectadores, né? Fora, que a agência espacial faz assim. Ela lança um foguete, a uma certa altitude ela corta para o CGI. Agora, quando um popular filma, eu já mostrei aqui vários vídeos mostrando quando populares filmavam o lançamento de foguete. Você vê que ele mal passa das nuvens e já vira o bico e some. Então, mas lá eu não tinha essa possibilidade. Eu só posso afirmar lá, na hora das perguntas e na hora de dar resposta, a gente tem que ter... Olha, gente, vocês não imaginam a pressão que é para fazer isso. Porque você tem que responder do ponto de vista da ciência terra plana e não deixar margem para brincadeira, para erros. Porque qualquer coisa ele te pega pelo pé. O Danilo é um cara extremamente inteligente, obviamente que ele estudou tudo sobre terra plana antes de fazer aquela entrevista. Então você tem que ser muito coerente na hora de dar as respostas. Você não pode levar o lado para o lado religioso, para a teoria da conspiração, porque você vai ser ridicularizado. Então o Roger, que apresentou um pouco de problema, no final inclusive, ele teve um problema com o Martins, que o Martins falou sobre as marés e falou do diamagnetismo da água. E ele falou, isso não existe, pega um ímã numa água. Gente, qualquer um que der um simples Google, isso é coisa que você aprende no ensino básico, que a água é diamagnética. Mas o Roger não quer saber. O Roger simplesmente ele fala que não é. E aí? Mas existem vários experimentos, inclusive no YouTube, eu vou mostrar um aí para vocês, mostrando que a água é diamagnética. Isso você aprende no ensino básico. O diamagnetismo da água. Isso é uma coisa óbvia. Você vai, eu vou deixar inclusive na descrição um link do vídeo do canal Manual do Mundo, que mostra o diamagnetismo da água, vai estar aqui na descrição. Isso é algo que qualquer um experimenta em laboratório, ok? E o Roger estava negando. Então o que acontece, gente? O Roger, ele é quando eu vou falar do Roger, ele é um globaloide de pessoa. Então assim,
Se você chegar para o Roger hoje, se ele não tivesse sido doutrinado a vida inteira na escola, se você chegasse para ele hoje e dissesse assim, olha, hoje, se ele nunca tivesse passado pela escola, olha, a Terra é uma bola molhada giratória que está girando a 1.600, 700 graus em torno do seu eixo, a 107 mil quilômetros em torno do Sol, a não sei quantos milhões de quilômetros em volta da Via Láctea, e a Via Láctea, junto com o Sistema Solar, a 1 milhão de quilômetros por hora em torno do Universo. Se você falasse isso para o Roger, hoje, ele ia chamar você de maluco. Entende? Para o Roger não, para qualquer um de nós. Se nós não tivéssemos passado pela escola e falassem isso para a gente hoje, que a Terra faz 14 movimentos, né? E você sem sentir nada, você ia falar, esses caras são loucos. Só que a pessoa é doutrinada desde criança. Então assim, ele estava lá negando o óbvio. A água não é diamagnética, que isso? Isso é ensino básico. Qualquer pessoa sabe que a água é diamagnética. Existem milhares de experimentos mostrando isso. Então por que ele negou lá em rede nacional? Ele não quer saber se o pessoal vai ridicularizar ele depois. Vai fazer memes, né, com o Roger falando, a água não é diamagnética, mas aí a gente bota os experimentos. A mesma coisa quando perguntaram sobre o pôr do sol, né? Então a gente responde, ó, por perspectiva, refração atmosférica, efeito lupa, mas eu não tenho como representar ali, eu só posso responder. Ali eu não tenho como apresentar o vídeo, aqui eu posso, mostrando o efeito lupa acontecendo. As pessoas desconsideram a atmosfera na hora de pensar no pôr do sol, o sistema globaloide. Mas a gente não desconsidera, porque a atmosfera está aí. E ela tem água, portanto ela causa um efeito lupa. E a gente tem como experimentar isso em laboratório. Agora, quando se fala em gravidade, não tem como representar em laboratório. Não importa. Mas o que importa é a fé que eu tenho na gravidade. A gravidade não é o fato. O fato é que os corpos caem. A gravidade é uma das tentativas de explicar teoricamente a queda dos corpos, mas ela não é o fato em si. O fato é que o corpo cai, se for mais denso, se for menos denso, sobe, como um balão de gás hélio. Isso tudo a gente pode representar em laboratório. E nem tudo você pode estar lá no programa, que tem um tempo. Você tem que explicar todo um modelo e toda uma característica que as pessoas não conhecem. Então as pessoas falam assim, eu já vi pessoas falando assim, o Bruno Martins podia ter falado isso, mas você está entendendo que as pessoas não conhecem. Você que já conhece o modelo é fácil, né? Primeiramente, gente, para se estudar a Terra plana, você precisa de 1 ano, mais ou menos, de pesquisa. Eu vejo um nego que chegou aí, vejo pessoa que chegou a 1 mês e acham que sabem tudo. Então, para você estudar, começar a estudar o modelo da Terra plana, você precisa de 1 ano de pesquisa. E você precisa explicar isso para o Brasil inteiro em 40 minutos de programa. As pessoas acham que é fácil, né? É fácil, vai lá e faz. Quero ver ir lá fazer. O Danilo, com certeza, estava aguardando nossas respostas para tentar nos pegar pelo pé, nos ridicularizar. Obviamente, porque ele não conhece. E a maioria do Brasil não conhece o modelo. Então o objetivo dele é esse. Só que graças à resposta dessa equipe, que foi maravilhosa, o Martins, o Cid, o Jean, graças a essa equipe que estava lá respondendo, ele não pôde fazer isso. Você entende? Nós não demos brecha para ele nos ridicularizar. Então, fomos fazendo, a gente quer ter um bloco apenas, um pequeno espaço, fizemos 3. Por quê? Porque as respostas estavam sendo muito boas. E obviamente para quem está de fora, diz assim, vocês deviam ter falado isso, mas para a pessoa que não conhece, isso é muito assustador. Você precisa ter cautela para apresentar o modelo e explicar o modelo para trazer curiosidade às pessoas para que procurem agora no YouTube. Então tudo que a gente fala lá, a gente não tem como representar. Eu não posso falar, eu não tenho tempo para falar sobre Arquimedes, que provou o empuxo e viu a densidade da coroa sem nunca ter conhecido gravidade. Eu não tenho como falar da balança Cavendish, que falaram depois que ele morreu, que a Royal Society esperou ele morrer para falar que com aquilo ele provou a gravidade, coisa que ele nem sabia. Então tem coisas lá que a gente não tem tempo. A gente tem 40 minutos para explicar um modelo que leva 1 ano para o cara conhecer. E tem que se despir do ranço do modelo heliocêntrico. Então eu acho que foi muito positivo. Os reclamões são meia dúzia de gato pingado que chegaram ontem e acham que sabe tudo. E vi uma grande maioria elogiar. E eu elogio, cara. Eu não estou falando por mim, tá? Muita gente falando que um atropelava o outro. Gente, isso foi combinado por nós. Nós combinamos fazer assim.
Por quê? Porque muita gente, você está num programa, você sabe que você vai estar em rede nacional, você sabe que você está lidando com um cara super inteligente, um cara que vai te fazer pergunta capciosa, um cara que vai fazer de tudo para te pegar pelo pé. Então muitas vezes a pressão é muito grande. Então você precisa estar, obviamente, preparado para qualquer pergunta, não existe pergunta ridícula, e vai estar preparado para todo o que aconteceu com o Roger, por exemplo, que vai negar o óbvio, por exemplo, da água cedinha magnética. Ele negou ali no programa. Mas a gente mostra aqui vários experimentos que mostram que a água é, e você aprende isso no ensino básico, mas ele ia negar em rede nacional. Entende o que eu estou falando? Por que, e outra coisa, ele falando várias coisas lá sobre o modelo do globo, não importa o quão ridículo é, a gente está viajando, o Martins falou para ele, vamos lá na praia de Caraguatatuba. Por que ele corre? Não vou. O Globaloid é isso. Ele vai defender o modelo do globo, uma bola, uma olhada giratória, milhões de quilômetros. Quando você vai chamar ele para o experimento prático, empírico, ele corre. É sempre assim com todo. Por que a ciência é observável, reproduzível, o Globaloid corre? Toda vez que você chama ele para isso. Porque esse é o objetivo. Ele quer defender um modelo fantasioso, não importa. O mundo Star Trek está enraizado nele. Ele quer acreditar no Dr. Spock. Ele quer acreditar na Enterprise. Entendeu? Se você falar para ele que nada daquilo existe, que nunca você vai pegar uma dobra no espaço-tempo e vai a lugar nenhum, ele fica mexido com o ego dele. E quando você chama, vamos para o experimento prático, vamos ver uma câmara de vácuo como funciona, o que o vácuo faz com qualquer material, ele corre, ele não quer ver, não vou. Ele nega que a água é diamagnética em rede nacional, mas vamos ver o experimento. Martins falou, chama lá, vamos fazer aqui agora. Terminou o programa. Então, o próprio Danilo, ele se mostrou irritado com o Roger. Por quê? Porque o Roger, ele estava afirmando coisas que não eram verdade, só para defender o ego e a ciência Star Trek. Até o Danilo estava falando lá pra gente, o Roger tá velho já, tá gagá, desculpa aí, o Danilo ficou pedindo desculpas ali no final do programa. Porque realmente, assim, não é que ele não é essa questão, a questão é, o cara está defendendo, negando algo óbvio, só para defender o que ele acredita, o que mexe com o ego dele. Ele acredita que um dia vai pegar a Enterprise e vai fazer uma dobra do cara. Deve ser fã de Star Trek, o problema é dele. Star Trek é muito bom para ficção científica, ok? Então assim, gente, eu creio que foi algo histórico para a Terra plana no Brasil e no mundo. Porque nunca no mundo um programa talk show como o Danilo Gentili deu essa oportunidade para a Terra plana. Então assim, nós respondemos as perguntas que foram passadas, foram guiadas pelo apresentador, que tinha sim curiosidade para saber sobre o assunto. Então assim, as perguntas foram guiadas por ele. É óbvio que a gente não tinha tempo de explicar um modelo que você tem que levar 1 ano para estudar em 40 minutos. E a gente fez o melhor possível e creio que cada um lá que esteve lá representou muito bem a Terra plana. Nós não poderíamos levar para o lado religioso, para o lado da conspiração. Por quê? Porque a gente ia perder a credibilidade. É simples assim. Então você tem que levar de maneira para apresentar um modelo estritamente científico e que pode ser reproduzido em laboratório e que pode ser reproduzido por experimentos com metodologia científica, e esse foi o nosso objetivo lá. E creio que estou falando de mim, cara, dos 3 lá que estiveram lá, o Jean, o Martins e o Cid, vocês foram maravilhosos. Foi um orgulho para a Terra plana essa entrevista. Foi algo que vai ficar para a história, na história do mundo. Nenhum terraplanista teve tanto tempo num talk show, ok? E é sim um fato para ser comemorado por todos. As meia dúzia de gato pingado que falam besteiras, globaloides que ficam irritados, somente com falácia e com argumento ad hominem, não liguem para isso. Nós fizemos nossa parte, cada um de nós esteve lá e eles representaram muito bem o movimento da Terra plana. Vocês estão de parabéns, eu não estou falando por mim, estou falando por eles, pelos 3 que estavam comigo, foi uma satisfação conhecer vocês. Então é isso, gente, eu creio que nós fizemos nossa parte, fomos lá, encaramos um desafio dificílimo. Você tinha uma plateia enorme que não conhecia o assunto, você tem um público brasileiro enorme que não conhece do assunto, então você precisa ter muita cautela na hora de apresentar as questões, ok? E o Danilo obviamente que qualquer mole que a gente desse, iria pegar a gente pelo pé, e a gente precisava estar muito preparado para aquilo, e creio que assim, vocês 3 aí, Martins,
Siddhartha e Jean. Ninguém faria melhor. Vocês foram sensacionais, ok, pessoal? Então, sobre a questão de um falar em cima do outro, a gente combinou isso, porque fica cansativo. O cara te faz uma pergunta e você responde, e daqui a pouco você perde um pouco o fio da meada, porque tem uma plateia inteira, e estão gritando, e o outro, não é que atropele o outro ele complementa a fala do outro. Então foi uma coisa que nós combinamos para ninguém ficar perdido, porque realmente é complicado, é muita pressão ali. Então, eu creio que foi assim, ó, olha, vocês três aí, Martim, Jean e Cid, ninguém faria melhor. Eu creio que vocês foram fantásticos, né? É óbvio que tem muitas pessoas aí no mundo da Terra plana, tem vários terraplanistas que fariam igual a nós, né? Fariam igual a vocês aí, igual, parecido, mas melhor do que vocês fizeram, eu creio que não tem ninguém. Então foi muito proveitoso, muito obrigado, agradecer a toda a equipe do Danilo, a Amanda, a Juliana, toda a galera estava muito empolgada. A gente foi lá para fazer um bloco, fizemos 3, e assim, o que eu vou dizer mais, né? Foi muito bom, e assim, não tenho o que reclamar, eu não tenho o que reclamar de nada do que aconteceu, foi muito legal, e creio que vocês representaram uma Terra plana como outros representariam também, outros terraplanistas iriam representar da mesma forma, acho que melhor seria impossível. Então é isso, gente, estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original, um abraço e até a próxima. Porque na realidade hoje o máximo que fizeram, o buraco mais fundo que existe tem 8 milhas. O máximo que eles chegaram na crosta terrestre. Então a gente sabe que o restante é especulação. O resto é especulação. Inclusive tem até um amigo nosso, um doutor em geofísica, que ele já falou a respeito. Não tem assim, cientificamente falando como comprovar, né, essa imaginação deles que o núcleo da Terra seria como eles falam que é, né? O modelo heliocêntrico no caso. O Márcio mandou aqui. Como é a visão de sistema solar? Aqui nessa maquete não dá para representar os planetas, tá? Na verdade o sistema não é solar, o sistema é terráqueo. Então nós entendemos que dentro dessa cúpula está a Lua, o Sol, os planetas fazendo seus movimentos, ou para frente ou para trás, retrógrados ou não. Na verdade, no modelo da Terra plana ele é muito mais bem explicado, visto de cima, os movimentos dos planetas mais próximos do Sol. E nessa cúpula, muito próximo, ou nela mesmo, não temos certeza disso, porque o movimento da Terra plana tem apenas 5 anos, e o modelo heliocêntrico tem 500 anos, e algumas pessoas relatam 2.000 anos de história. Então nós estamos engatinhando. O que nós sabemos é que água não faz curva, e a superfície do mar é sempre plana. E os planetas estão dentro da cúpula, e próximo da cúpula as estrelas. Perfeito. Qual é a desculpa. O Rafael Marques mandou: qual é a diferença entre terraplanistas e martiplanistas? Fiquem à vontade. Essa questão de martiplanista foi uma piada criada para tentar ridicularizar um movimento que é sério, baseado em evidências, experimentos, comprovações, né? Que é o que a gente apresenta já há bastante tempo, né? E essa questão de martiplanista é uma fantasia criada aí que não tem base em coisa nenhuma, só em fantasias heliocêntricas, na verdade. Acho que é isso, né? Sim. Juninho Snake, tem alguma foto na beirada da Terra? Tem relatos de alguém que já caiu lá? Mais uma vez, não cai, né? Porque tem a muralha de gelo e relatos de que chegaram lá. Não só tem relatos, como existem imagens e historicamente falando. Agora o que eles querem, o que muita gente entende que seria bode, seria como se fosse aquele precipício que é relatado em alguns livros distorcendo, né? A visão das antigas cosmologias. Isso não existe na Terra plana. É um sistema fechado, não tem como você cair. Então a borda pra gente seria esse paredão de gelo que, inclusive, como já falei, existem filmagens, fotografias assim, demonstrando claramente como que é, inclusive de uma maneira totalmente diferente como seria o que a gente entende como Polo Norte, né? Horeai, se a Terra é plana e o Japão fica do outro lado da Terra, asiáticos sabem ludibriar a gravidade? Me parece que ele pensa que o Japão fica embaixo da Terra. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui. Aqui nós temos a América do Sul e o Japão está do outro lado do Brasil, tá? Mas tudo sobre um plano. Então, exatamente isso. As pessoas, quando ficam sabendo sobre o tema da Terra plana, acham que vão criar um modelo na sua cabeça e aquilo é o que nós estamos defendendo. E isso não é a verdade.
Pesampapi. Podemos ver da Terra que os outros astros têm formato esférico. Só a Terra seria plana? Tem aquele detalhe da mesa, né? Quem joga um bilhar sabe. Isso aí vocês podem ter certeza. Nós jogamos um bilhar com bolinhas, evidentemente esféricas, sobre uma superfície plana. E ninguém pergunta por que a mesa é plana. Exatamente. Aqui no modelo da Terra plana nós temos a mesa plana e os astros que circulam sobre essa mesa, todos esféricos. Então, falar que todos os astros são esféricos, a Terra teria que ter obrigatoriedade de ser esférica, é falar que a banana não sendo esférica não pode ser chamada de fruta. Exatamente. Junto a isso, assim, você olhar para a Terra, só ela tem vida, tem fauna, tem flora, tem todas as coisas que esses locais não têm. E esses locais, na verdade, no modelo da Terra plana, fazem parte da Terra. Marte é nosso, Júpiter é nosso, Sol é nosso, Lua é nosso. Estão dentro da cúpula da Terra. E tem uma questão também, né? Como muitos assim, cientistas, né? Ou como a gente considera pseudocientistas, né? Que trabalham em cima de teorias apenas. E muitos deles afirmam que a Terra teria um formato geóide, alguns até em formato de pera, né, como Neil deGrasse Tyson. Então, se a Terra é um geóide, por que os planetas são esféricos? Daí ninguém se pergunta, né? Isso ninguém Bom, se é isso. questiona. Bom, obrigado pelas perguntas e acompanhe nosso trabalho no YouTube aí também. Okay. Vai ter um corte agora? Posso divulgar os canais? Pode falar. Pode fazer outro ensinamento. Tá, então vou fazer um ensinamento. Bom, galera, obrigado aí pelo contato com vocês, pelas perguntas. Lembrando, não existe pergunta ridícula, o que existe são perguntas. E as perguntas, elas devem ser respondidas e as pessoas não devem ter problema nenhum com o questionamento. Eu sou o J. Martins do canal Sem Hipocrisia. Bom, eu sou o Jean, eu sou jornalista e do canal Papo Plano e sou organizador da FlatCon, a primeira convenção nacional da Terra Plana. E é o que o Jota está falando, questionar faz parte da nossa vida, questionar é sadio. Exatamente, o movimento da Terra Plana vem disso, de questionar tudo. E eu sou o Bruno Alves, do canal Mistérios do Mundo. Olha lá. Meu nome é Siddhartha, eu sou dono do canal Professor Terra Plana junto com o professor Irã. E o canal também A Terra é Plana Flat Earth no YouTube. E junto com a página também, que hoje em dia é a maior página brasileira do Facebook, Terra Plana. E para deixar claro, né, para todo mundo que vai pesquisar ou estudar o assunto da Terra Plana, são diversas questões, é um estudo bem amplo realmente. E para começar, a pessoa tem que desacreditar em tudo aquilo que ela aprendeu no modelo heliocêntrico e não tomar aquele ensinamento como base do que ela vai aprender agora. Porque muita gente tem esse erro, né, de achar que a Terra plana tem gravidade e que é isso, e está vagando no espaço sideral. Então, inicialmente, você ignora. Você desvia esse ranço do modelo. Desvia desse ranço, exatamente. E assim você pesquisar a fundo, você vai entender e vai ver, comprovar por si mesmo que a lógica e a razão da Terra plana tem ganhado vários adeptos hoje em dia, não é à toa que o movimento não para de crescer no mundo inteiro. Né? Beleza. Isso aí. Fechou. Eu vou fazer um videozinho então da maquete da norte. Só. Deixa só ela. Só ela.